Mãe, o que fizeram com você? Você já parou para pensar quantos filhos acham que estão cuidando de suas mães, mas na verdade estão pagando para alguém destruir elas? Essa história vai te fazer repensar o que significa confiar em quem você ama. Um bombeiro recebe um chamado de emergência. Idosa abandonada, possível maus tratos. Ele chega no local, entra na casa e reconhece a mulher caída no chão. É a mãe dele. A mulher que ele achava que estava sendo bem cuidada numa clínica particular. Fica até o final, porque a verdade por trás desse abandono vai te deixar sem palavras. Mas antes de começar essa história, que vai mexer com seu coração, clica no gostei. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários. Quero saber até onde nossa voz está chegando. Pronto? Então vamos para o relato. A xícara de café esfriava na mesa da cozinha enquanto Dona Conceição olhava pela janela. 6:30 da manhã. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas ela já estava acordada fazia 1h40. Ela sabia exatamente quanto tempo, porque tinha olhado para o relógio da parede 47 vezes, desde que abriu os olhos às 4:50 da madrugada. Não era insônia, era costume. 82 anos de vida ensinaram que o corpo acorda cedo, mesmo quando não tem para onde ir. Mesmo quando não tem ninguém esperando. Mesmo quando o dia seguinte é idêntico ao anterior. A casa estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, que não é só ausência de som, mas ausência de vida. Dona Conceição conhecia bem esse silêncio. Conhecia cada rangido do assoalho, cada gota da torneira pingando na pia, cada suspiro do vento passando pela fresta da janela. Ela pegou a xícara. O café estava morno, quase frio. Tinha feito fazia mais de 1 hora, mas esqueceu de beber. Ultimamente, esquecia de muita coisa. Não porque a memória falhava, mas porque nada parecia importante o suficiente para lembrar. Levou a xícara até a pia, lavou com cuidado, água fria. A torneira quente tinha parado de funcionar fazia 3 semanas e 2 dias. Ela tinha contado. Tinha ligado para o Marcelo no primeiro dia. Mãe, agora não dá. Tô no meio de uma operação. É incêndio em prédio comercial, 5 andares. Depois eu resolvo, prometo. Ela viu a notícia na TV naquela noite. 5 pessoas resgatadas. Nenhuma vítima fatal. O repórter chamou os bombeiros de heróis. E eram mesmo. O Marcelo era um herói. Como ia reclamar de torneira quebrada quando o filho estava salvando vidas? Ela ligou de novo 3 dias depois. A ligação caiu direto na caixa postal. Mandou mensagem no WhatsApp. Filho, quando você puder, a torneira ainda está sem água quente. Ele respondeu 8 horas depois. Oi, mãe. Desculpa. Plantão pesado. Semana que vem eu vou aí. Semana que vem virou 2 semanas. Depois 3. Dona Conceição parou de cobrar. Parou de mandar mensagem sobre a torneira, sobre a porta que não fechava direito, sobre o vazamento no banheiro que manchou o teto, sobre a lâmpada da sala que queimou e ela não conseguia trocar sozinha. Parou de pedir porque não queria ser inconveniente. Secou as mãos no pano de prato surrado e foi até a sala. A casa parecia maior a cada dia. Os cômodos ecoavam. Às vezes ela chamava o nome do marido só para ouvir a própria voz. Antônio? Nada. Antônio, você esqueceu o jornal na mesa de novo. O silêncio respondia. Sempre respondia. Fazia 4 anos, 2 meses e 11 dias que seu Antônio tinha partido. Ela não precisava contar. O corpo contava sozinho. O lado vazio da cama. A cadeira vazia na mesa. O chinelo dele embaixo do sofá, onde ela não tinha coragem de tirar. Dona Conceição sentou na poltrona desgastada perto da janela. Era a mesma poltrona onde amamentou o Marcelo quando ele era bebê, onde costurou o uniforme de escola, remendou calça rasgada,
bordou o nome em mochila, onde esperou ele voltar da formatura do Corpo de Bombeiros, o coração quase saindo pela boca de orgulho. Agora era onde ela passava os dias inteiros, olhando pela janela, vendo a vida passar do lado de fora. Gente indo para o trabalho, crianças indo para a escola, carros passando. E ela ali, parada no tempo. O celular estava na mesinha de canto. Um modelo simples, com botões grandes que o Marcelo tinha comprado para ela 2 anos atrás. Para a senhora conseguir usar fácil, mãe. Qualquer coisa é só apertar aqui que liga direto para mim. Ela pegou o aparelho. A tela mostrava 6h47. Nenhuma notificação, nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Abriu o WhatsApp. A última conversa com o Marcelo era de 6 dias atrás. Bom dia, filho. Você vem almoçar no domingo? Oi, mãe. Não vai dar, não. A Patrícia marcou um churrasco com os amigos dela. Mas semana que vem a gente se vê, tá bom? Ela tinha digitado uma resposta. Tudo bem, filho. Se cuida. Mas não mandou. Ficou olhando para o texto por 5 minutos. Depois apagou tudo e escreveu só. Tá bom. Ele visualizou, não respondeu. Semana que vem tinha virado 2, depois 3. Agora eram quase 4. Dona Conceição desceu a tela do WhatsApp. Outros contatos apareceram. A vizinha, Dona Marlene. A prima distante, Neuza. Algumas antigas amigas da igreja. A última mensagem da Dona Marlene era de 3 meses atrás. Conceição, a senhora tá bem? Ela tinha respondido. Tô sim, querida. E você? Dona Marlene não respondeu mais. A Neuza tinha mandado mensagem no aniversário dela, em março. Parabéns, prima. Muita saúde. Dona Conceição agradeceu. A conversa morreu ali. As amigas da igreja... Bem, a igreja tinha fechado durante a pandemia. Algumas voltaram para outras igrejas. Outras mudaram de cidade. Outras partiram. E ela ficou, sozinha. Trancou o celular. Colocou de volta na mesinha. Olhou para o relógio da parede. 6h53. O dia tinha acabado de começar e ela já não sabia o que fazer com ele. Levantou devagar. Os joelhos estalaram alto. A dor na lombar veio em seguida, como sempre vinha. Ela esperou a fisgada passar, segurando no braço da poltrona. O médico tinha dito na última consulta. Fazia quanto tempo? 8 meses. Dona Conceição, a senhora tem degeneração na coluna. É normal da idade. Mas precisa fazer fisioterapia, precisa tomar o remédio certinho. Ela tinha concordado. Pegou a receita, chegou em casa e viu o preço do remédio. 180 rales por mês. A aposentadoria dela era 1.400 rales. Aluguel e conta de luz comiam 900 rales. Sobravam 500 rales para comida, gás, água, telefone e tudo mais. Ela foi na farmácia do posto de saúde. Tem esse remédio? Tem não, senhora. Tá em falta faz 3 meses. Ela voltou para casa, engavetou a receita e aprendeu a viver com a dor. Foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Tinha um pedaço de frango que ela tinha cozido 2 dias atrás, arroz na panela, meia abóbora, um tomate, 2 bananas, comida para 4, 5 dias. Fechou a geladeira. Às vezes ela pensava em cozinhar menos. Afinal, era só ela. Mas cozinhar era o que sempre fez. Era o que sabia fazer. Cozinhar para a família, para os filhos, para o marido. Agora cozinhava para o vazio. Sentou na cadeira da mesa, a mesma mesa onde serviu o café da manhã para o Marcelo durante 18 anos. Onde ajudou ele com lição de matemática, de português, de história. Onde ele contou, aos 22 anos, que tinha passado no concurso do Corpo de Bombeiros. Mãe, eu consegui! 3º lugar geral! Eu vou ser bombeiro! Ela tinha chorado, de alegria, de orgulho, de esperança que o filho ia ter uma vida melhor que a dela e do marido. E teve. O Marcelo tinha uma vida boa, salário estável, respeitado, casado com uma mulher bonita, educada. Ela não podia reclamar, mas podia sentir falta.
Dona Conceição pegou a caneta e o caderninho que ficava na gaveta da mesa. Era um hábito antigo. Desde que aprendeu a escrever, anotava as coisas. Lista de compras, receitas, compromissos e, ultimamente, cartas. Cartas nunca enviadas. Abriu o caderno numa página em branco. A tinta da caneta estava fraca. Ela balançou, tentou fazer a tinta descer. Escreveu: Querido Marcelo, eu sei que você é ocupado. Eu sei que tem sua vida, seu trabalho importante, sua esposa, seus compromissos. Eu não quero ser peso, mas às vezes eu fico pensando se você lembra de mim, se você lembra que eu ainda estou aqui, esperando. Parou. Releu. Sentiu a garganta apertar. Rabiscou tudo com força. Não ia mandar, nunca mandava. Essas cartas eram só um jeito de botar para fora o que não conseguia falar. Um jeito de não enlouquecer na solidão. Virou a página. Começou de novo. Filho, eu só queria que você soubesse que eu te amo. E que tá tudo bem. Eu tô bem. A casa tá em ordem. Eu tô me cuidando. Oh, mentira. A casa não estava em ordem. O vazamento do banheiro tinha criado uma mancha enorme no teto. A porta da frente emperrava tanto que ela precisava empurrar com o ombro e sempre ficava roxa do esforço. O portão rangia tão alto que ela tinha vergonha quando o vizinho passava. Mas ela não ia reclamar. O Marcelo já tinha problema demais. Bombeiro não era profissão fácil. Ele via tragédia todo dia. Via gente morrendo, gente sofrendo. Como ia sobrecarregar o filho com problemas de porta e vazamento? Fechou o caderno. Guardou na gaveta junto com os outros. Contou rapidamente. 18 cadernos, todos cheios de cartas nunca enviadas, conversas nunca tidas, amor nunca recebido. O relógio marcava 7h15. Ela levantou. Foi até o quintal. O sol já tinha nascido. O dia estava claro, quente. O varal tinha 3 peças de roupa penduradas, uma blusa azul desbotada, uma calça de moletom cinza, um pano de prato com estampa de flores. Roupas de uma pessoa só. Ela se lembrava de quando o varal ficava cheio. Roupas do marido, roupas do Marcelo, lençóis, toalhas, cobertores. A casa era viva. Tinha movimento, tinha gente acordando, tomando café, correndo atrasado, voltando cansado. Agora a casa era um museu, um túmulo. Voltou para dentro. A luz da sala ainda estava apagada. A lâmpada tinha queimado fazia... Quanto tempo? 3 semanas? 1 mês? Ela não lembrava mais. Tinha tentado trocar sozinha. Subiu num banquinho, tentou desenroscar a lâmpada velha. As mãos tremiam. O banquinho balançou. Ela quase caiu. Desistiu. Agora a sala ficava no escuro. Foi até o quarto. Pegou a Bíblia na mesinha de cabeceira. Era a Bíblia que seu Antônio lia todo dia antes de dormir. Tinha anotações dele nas margens, versículos sublinhados, pequenas orações escritas à mão. Ela abriu numa página aleatória. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Leu em voz alta. A voz saiu fraca, trêmula. Ela nem reconheceu como sendo dela. Refrigera a minha alma. Parou. Fechou o livro. Será que Deus ouvia a oração de gente velha esquecida? De gente que não ia mais na igreja? De gente que às vezes tinha raiva dele por ter levado o marido tão cedo? Seu Antônio tinha morrido de infarto. Do nada. De manhã ele estava bem. Tomou café, leu o jornal, falou que ia consertar o chuveiro. À tarde, ela achou ele caído no banheiro. Chamou a ambulância. Eles tentaram reanimar. Não conseguiram. Sinto muito, senhora. Ele já tinha partido. Ela não acreditou. Como assim tinha partido? Ele estava ali de manhã, estava vivo. Estava rindo de uma piada no jornal. Como alguém podia estar vivo de manhã e morto à tarde? Dona Conceição voltou para a sala. Sentou na poltrona. Pegou o celular de novo. Abriu o WhatsApp. Olhou a foto de perfil do Marcelo.
Ele estava de uniforme de bombeiro, sorrindo. A foto tinha sido tirada no dia da formatura. Ela lembrava daquele dia. Tinha ido com o marido. Os dois sentaram na primeira fila. Quando chamaram o nome do Marcelo, seu Antônio gritou tanto que o pessoal reclamou. Esse é meu filho! Meu filho! Marcelo tinha ficado vermelho de vergonha. Mas depois, quando abraçou os pais, ele chorou. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Tudo que eu sou é por causa de vocês. Dona Conceição olhou para a foto. Sentiu vontade de digitar, de mandar mensagem, de dizer: filho, eu tô com saudade. Filho, você pode vir aqui. Filho, eu preciso de você. Mas não digitou, porque ele ia vir por obrigação. Ia vir com cara de cansado, ia vir pensando em tudo que tinha que fazer e não estava fazendo por estar ali. E ela não queria isso, preferia a solidão a ser um peso. Trancou o celular, colocou de volta na mesinha. O dia arrastou. Ela tentou assistir TV, não conseguiu se concentrar. Tentou ler um livro. As letras embaralhavam, tentou fazer crochê. As mãos tremiam tanto que os pontos saíam tortos. Desistiu de tudo. Ficou só sentada, olhando para a parede, ouvindo o silêncio. Às 11h30, ela levantou. Foi na cozinha. Esquentou um pouco do frango, um pouco do arroz. Comeu na mesa, sozinha, em silêncio. A comida não tinha gosto. Nada tinha gosto. Lavou o prato. Voltou para a sala. Sentou de novo. O relógio marcava 12h10. Ela fechou os olhos. Tentou dormir. Não conseguiu. Às 14h, o telefone tocou. O coração dela pulou. Levantou rápido demais. A tontura veio forte. Ela segurou no braço da poltrona, esperou passar. O telefone continuava tocando. Ela foi até a cozinha. Atendeu a voz ansiosa. Alô? Dona Conceição? Não era o Marcelo. Era uma voz de mulher. Educada. Formal. Sim? Aqui é da Clínica Vida Nova. A senhora recebeu nosso folder sobre planos de saúde para a terceira idade? O coração dela afundou. Não recebi. Gostaríamos de agendar uma visita para apresentar nossos serviços. A senhora tem interesse? Não, obrigada. Mas, senhora, a gente tem... Eu disse não, obrigada. Desligou. Ficou parada ali, o telefone na mão, ouvindo o silêncio voltar. O telefone só tocava para vender coisa, nunca para perguntar como ela estava. Voltou para a sala. Sentou. O dia continuou. Às 17h, ela pegou o celular de novo. Abriu o WhatsApp. Digitou uma mensagem para o Marcelo. Oi, filho. Como você está? Ficou olhando a mensagem por 3 minutos. Apagou tudo. Trancou o celular. Não ia incomodar. A noite chegou. Ela acendeu a luz da cozinha. A sala continuava no escuro. Ela nem tentava mais. Fez um chá. Sentou na mesa. Tomou devagar, sentindo o líquido quente descer e não aquecer nada por dentro. Às 20h, ela foi para o quarto. Deitou na cama. Olhou para o teto. As manchas de umidade pareciam rostos. Rostos de gente que ela amou. Rostos de gente que a esqueceu. Fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, pediu para não acordar no dia seguinte. Mas acordou. Sempre acordava. E o ciclo recomeçava. 3 dias depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, era o Marcelo. Dona Conceição atendeu tão rápido que quase derrubou o aparelho. Filho! Oi, mãe. A voz dele estava estranha, distante. Tudo bem com você, filho? Tô, mãe. Olha, eu tô ligando porque a Patrícia tá aqui do lado e a gente queria conversar com a senhora. O coração dela apertou. Conversar sobre o quê? Calma, não é nada de ruim. É só que a gente estava pensando aqui, mãe, a senhora tá sozinha nessa casa grande e com a idade da senhora qualquer coisa pode acontecer. Uma queda, um mal súbito. Eu tô bem, filho. Tô me cuidando. Eu sei, mãe, mas a gente se preocupa. E a gente pensou que talvez fosse melhor a senhora ir para um lugar especializado, uma clínica, com enfermeiras, médicos, atividades.
A palavra clínica caiu como sentença de morte. Uma clínica? É, mãe. Particular. A gente vai pagar tudo. A senhora não vai se preocupar com nada. É um lugar bonito, com jardim. Tem outras pessoas da idade da senhora para fazer amizade. Eu não quero ir para a clínica, filho. Mãe, é pelo bem da senhora. A casa está precisando de reforma. A senhora não tem condições de cuidar sozinha. Eu posso morar com vocês. Silêncio do outro lado. Silêncio longo, pesado. Mãe, é que nossa casa é pequena. E a gente trabalha muito. Não vai conseguir dar a atenção que a senhora merece. Eu não preciso de atenção. Só preciso não ficar sozinha. Por isso mesmo a clínica é melhor. Lá a senhora vai ter companhia o tempo todo. Dona Conceição sentiu as lágrimas virem. Engoliu. Não ia chorar no telefone. Marcelo, você já foi visitar essa clínica? Não ainda, mas a Patrícia pesquisou. É excelente, tem ótimas avaliações. E você quer mesmo que eu vá? Outro silêncio. Mãe, é o melhor para a senhora. A gente só quer que a senhora seja bem cuidada. Tá bom, tá bom? Se é isso que você quer, filho, eu vou. Não é que eu quero, mãe, é que... Eu entendi, Marcelo. Quando? A gente ainda tá organizando. Semana que vem eu vou aí, a gente conversa direito. Tá bom. Mãe, não fica assim. Eu não tô assim nenhum, filho. Tô bem. Beijo pra você. E pra Patrícia. Mãe! Ela desligou. Ficou ali, parada, o telefone na mão, olhando pra parede. Depois de alguns minutos, voltou pra sala. Sentou na poltrona. Não chorou, não conseguiu chorar. Ficou só olhando pela janela, vendo a noite cair. A solidão tinha um cheiro, tinha um gosto, tinha um peso. E agora tinha nome. Abandono. Os dias seguintes foram estranhos. Dona Conceição esperou. Esperou o Marcelo ligar. Esperou ele aparecer. Esperou uma explicação. Nada. Ela pegou o celular várias vezes. Digitou mensagens. Filho, você vem? Filho, mudou de ideia sobre a clínica? Filho, eu te amo. Apagou todas. O que ia dizer? Como ia cobrar? Ele tinha a vida dele. Ela não podia prender o filho. Passou uma semana, depois 2. Foi aí que ela começou a perceber outras coisas. Pequenas coisas estranhas. A conta de luz, que sempre era paga automaticamente, atrasou. O nome dela entrou na lista de negativados. Ela teve que ir até a lotérica, pagar com juros, usando o dinheiro da aposentadoria que era para comprar comida. A farmácia ligou dizendo que a receita do remédio de pressão tinha vencido. Ela precisava de nova receita. Para ter receita, precisava de consulta. Para ter consulta, precisava ir no posto. Para ir no posto, precisava de alguém para levar. Não tinha ninguém. Ela tentou pegar ônibus sozinha. Chegou no ponto. Esperou 40 minutos. Quando o ônibus chegou, o degrau era alto demais. Ela tentou subir. Quase caiu. O motorista buzinou, impaciente. Vai subir ou não, dona? Ela desistiu. Voltou para casa a pé. Levou 2 horas. Chegou com os pés inchados, o coração acelerado, a visão embaralhada. Deitou na cama. Ficou lá o dia inteiro. Começou a tomar o remédio dia sim, dia não, para durar mais. A geladeira começou a fazer um barulho estranho, um zumbido alto. Depois, um estalo. Depois, parou de gelar. Ela ligou para o Marcelo. Caiu na caixa postal. Mandou mensagem. Filho, a geladeira quebrou. 3 dias depois, resposta curta. Mãe, agora não dá. Depois eu vejo isso. Ela não insistiu. A comida começou a estragar. Ela jogou fora o frango, o queijo, o leite. Passou a comprar menos. Passou a comer menos. O peso caiu. As roupas começaram a ficar largas. Ela não percebeu. Ou percebeu e não ligou. Um dia, ela estava no banheiro quando escorregou no sabonete molhado. Caiu. O ombro bateu na quina da pia. A dor foi tão forte que ela viu estrelas. Ficou no chão por 15 minutos, esperando a dor passar. Ninguém ouviu.
Ninguém veio, ninguém sabia. Levantou sozinha, o ombro latejando, roxo se formando. Não contou para ninguém. Afinal, para quem ia contar? Mais uma semana passou. Ela tentou ligar para o Marcelo de novo. A ligação não completava. Tentou mais vezes. Nada. Abriu o WhatsApp. Mandou mensagem. Filho, você tá bem? Seu telefone não tá pegando. A mensagem ficou com um tique só. Não foi entregue. Ela tentou de novo. Mesmo resultado. Foi aí que ela entendeu. Ela tinha sido bloqueada. Não podia ser. O Marcelo nunca faria isso. Mas o telefone não mentia. Dona Conceição sentou na mesa da cozinha. Olhou para o celular. Olhou para a casa vazia. Olhou para as próprias mãos tremendo. E soube. Ninguém ia vir. Ninguém ia ligar. Ninguém ia salvar. Ela estava completamente sozinha. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou deitada, olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa. O vento, o relógio, o próprio coração batendo devagar, cansado. Ela pensou no marido, pensou no filho, pensou na vida que teve e na vida que sobrou. E se perguntou, quanto tempo uma pessoa consegue viver sem ninguém? Fechou os olhos e esperou o dia seguinte chegar, porque era isso que ela fazia agora. Esperava, sempre esperando, por algo que nunca vinha. Marcelo ajustou o capacete enquanto o caminhão de bombeiros cortava o trânsito da tarde de terça-feira. A sirene rasgava o ar quente de São Paulo. Carros se encostavam nas laterais, abrindo passagem. Alguns motoristas buzinavam reclamando, como se a emergência deles fosse mais importante que alguém precisando de resgate. Marcelo estava no banco do passageiro, ao lado do motorista Cabo Silva, um veterano de 22 anos de corporação que já tinha visto de tudo. Atrás vinham os soldados Renan e Douglas, equipamentos tilintando a cada curva. Era terça-feira, 15h40. Plantão de 24 horas que tinha começado às 7 da manhã. Já tinham atendido 4 ocorrências. Um incêndio em fiação elétrica numa padaria. Um resgate de criança com o dedo preso num banco de praça. Um vazamento de gás. E agora, esse. O despachante tinha passado as informações pelo rádio. Voz técnica, protocolar. Unidade 07, respondam ocorrência na Rua das Hortênsias, 428, bairro Jardim das Flores. Código: abandono de idoso. Vizinho relatou possível situação de maus tratos. Assistência social já foi acionada. Apoio médico em stand-by. Marcelo tinha anotado mentalmente. Rua das Hortênsias, 428. O endereço soava familiar, mas ele não conseguia localizar de onde. Jardim das Flores? Não é perto da sua casa, cabo? Perguntou o soldado Renan, inclinando-se entre os bancos. Marcelo piscou. Jardim das Flores. Claro, era o bairro onde ele cresceu, onde a mãe morava. É, umas 3 ruas da casa da minha mãe. Faz tempo que você não visita ela? Renan continuou, inocente. A pergunta caiu como pedra no estômago. Faz umas semanas. Mentira. Fazia Quase 2 3. meses e meio. Mas Marcelo tinha se convencido de que estava tudo bem. A Patrícia tinha dito que a mãe estava sendo bem cuidada na clínica, que era um lugar excelente, que a mãe até tinha feito amizades. Mãe tá com quantos anos? Renan insistia. 82. Nossa, cara, e ela mora sozinha? Marcelo abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. Ela morava sozinha? Não. Ele tinha concordado com a clínica. Tinha concordado em pagar 3.500 ALs por mês. Ele tinha visto o valor saindo da conta dele todo dia 10, sem falta. Então por que aquela sensação estranha no estômago? Por que aquele aperto no peito? O caminhão virou à esquerda. Rua das Hortênsias. Marcelo conhecia aquela rua, tinha andado nela milhares de vezes. De bicicleta quando criança, a pé quando adolescente, de moto quando comprou a primeira, aos 23 anos. As casas começaram a ficar familiares. Ali era onde o seu Joaquim morava, o vizinho que sempre reclamava de barulho. Ali era a casa da dona Regina, que fazia brigadeiro e vendia na calçada. Ali era
O caminhão parou. Número 428. Marcelo olhou, e o mundo tremeu debaixo dos pés dele. Aquela casa, não. Não podia ser. Ele conhecia aquela casa. Conhecia a cor da pintura, mesmo descascada. Conhecia o portão de ferro, mesmo enferrujado. Conhecia o pequeno jardim da frente, mesmo abandonado, cheio de mato. Aquela era a casa onde ele cresceu. Aquela era a casa da mãe dele. Não. A palavra saiu fraca, quase inaudível. Cabo! O Silva olhou para ele. Você tá bem? Marcelo não respondeu, só olhou. Olhou para o número na fachada. 428. Olhou para o portão entreaberto. Olhou para o mato alto. Essa é a casa da sua mãe? Silva perguntou, a voz grave. Marcelo assentiu. Ou tentou. A cabeça não obedeceu direito. Mas você não disse que ela estava numa clínica? Eu achei que... Não terminou. O tenente Costa, que estava na viatura de apoio, já tinha descido e caminhava em direção ao portão. Vamos, equipe, vamos verificar a situação. Marcelo desceu do caminhão. Os pés bateram no asfalto e ele sentiu as pernas fracas, bambas, como se fossem de borracha. Isso não estava acontecendo. Era um engano. Tinha que ser um engano. Cabo, você fica aqui. A gente resolve isso, Silva disse, a mão no ombro dele. Não, Marcelo se soltou. Eu vou. Você tem certeza? Se essa é a casa da sua... Eu vou! O grito saiu mais alto do que ele pretendia. Os colegas olharam assustados. Marcelo respirou fundo. Uma vez, duas, três. Desculpa, eu vou. Eu preciso ver. O tenente Costa já tinha empurrado o portão. O rangido foi alto, longo, como um gemido de metal. Eles entraram no quintal. O cheiro veio primeiro, um cheiro pesado, enjoativo, de lixo acumulado, de esgoto, de mofo, de abandono. Marcelo sentiu a bile subir. Engoliu. O quintal estava irreconhecível. Onde antes tinha grama, agora só tinha mato seco, pedras, terra. Havia sacolas de lixo empilhadas num canto. Algumas rasgadas, o conteúdo espalhado, moscas zunindo alto, restos de comida apodrecida, garrafas vazias, caixas de papelão molhadas. Meu Deus do céu, murmurou o soldado Douglas. O tenente Costa foi até a porta da frente, bateu forte. Corpo de bombeiros, tem alguém aí? Senhora, a gente veio ajudar, pode abrir a porta. Silêncio. Bateu de novo, mais forte, o punho fechado batendo na madeira velha. Corpo de bombeiros, preciso que abra a porta. Nada. Costa olhou para trás. Vamos ter que arrombar. Marcelo não conseguia se mexer. Estava parado no meio do quintal, olhando ao redor, tentando entender. Aquele não era o quintal que ele conhecia. Aquele não era o jardim onde ele brincou quando criança, onde o pai plantava tomate e pimentão, onde a mãe estendia roupa no varal. Aquilo era um depósito de lixo. Espera! E a voz do Renan veio do lado da casa. Tem um barulho. Todos pararam. Silêncio. E então, fraco, quase imperceptível, um som, um gemido. Vinha dos fundos. Vamos pelo quintal, ordenou Costa. Contornaram a casa. O quintal dos fundos era pior que o da frente. Muito pior. Mais lixo, mais entulho, uma cadeira de plástico quebrada, um varal caído, as cordas podres, telhas quebradas amontoadas, pedaços de madeira, uma garrafa térmica amassada. E ali, encostada na parede dos fundos, quase escondida entre as sombras da tarde, uma figura. Marcelo parou. O coração parou. A respiração parou. Uma mulher idosa estava ali, sentada no chão, encostada na parede suja. Tão magra que parecia um esqueleto coberto de pele. Os ossos aparecendo nos ombros, nos braços, no rosto. Roupas sujas, rasgadas, que pareciam ter sido brancas um dia, mas agora eram cinza, marrom, preto de sujeira. Cabelo grisalho embaraçado com pedaços de terra, talvez folha seca. Pés descalços, com feridas abertas, sangue seco. Ela tinha algo na mão, um pedaço de pão, duro,
verde de mofo, e ela estava tentando comer, tentando levar aquele pão podre até a boca com mãos que tremiam tanto que quase não conseguiam segurar. Jesus Cristo! O tenente Costa correu em direção à mulher, mas Marcelo não conseguiu se mexer, porque ele tinha visto o rosto. Aqueles olhos fundos, vermelhos de choro antigo, de cansaço profundo, aquelas maçãs do rosto salientes demais, a pele esticada sobre os ossos, aquela boca sem vários dentes, como se tivessem caído ou sido arrancados pela fome. Mas eram os mesmos olhos que olhavam para ele com amor quando ele era criança e acordava com pesadelo. Os mesmos olhos que brilharam quando ele tirou nota boa na escola. Os mesmos olhos que choraram quando ele foi aceito no corpo de bombeiros. Os mesmos olhos que ele viu pela última vez por videochamada, 2 meses e meio atrás, quando ele disse: "Mãe, semana que vem eu vou aí." Não! A palavra saiu quebrada. Quase não era voz. Era um soluço seco, um grito mudo, um desmoronamento. Não! 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 O tenente Costa estava ajoelhado ao lado da mulher, checando os sinais vitais. "Senhora, a senhora consegue me ouvir? Qual é seu nome? Senhora!" A mulher levantou os olhos, devagar, como se cada movimento doesse. Como se a vida tivesse sido espremida dela gota por gota. E então ela viu Marcelo, e Marcelo viu ela, e o mundo acabou. "Mãe!" A palavra explodiu da boca dele, como grito, como soco no estômago, como desabamento de tudo que ele achava que sabia. Ele correu. Não correu. Tropeçou. Caiu de joelhos no chão sujo, nos cacos de telha, nas pedras, sem sentir nada, só vendo ela, só vendo aquilo que ela tinha se tornado. "Mãe, mãe, o que fizeram com você?" As mãos dele tremiam tanto que quase não conseguiu segurar o rosto dela. A pele estava fria, seca, áspera. "Por que você está aqui? Por que você não está na clínica?" A Patrícia disse. Ela disse. Dona Conceição tentou falar. A voz não saiu. Só um som rouco raspado, como papel sendo rasgado. Ela tentou de novo. "Filho?" A palavra saiu fraquíssima, mas saiu. "Filho, você voltou." Marcelo sentiu algo quebrar dentro dele. Não algo pequeno. Tudo claro quebrou. Que eu voltei, mãe. Eu sempre volto. Mas por que você está aqui? Por que... Ele olhou ao redor. Pro lixo, pro chão sujo, pros pés feridos dela, pro pão mofado ainda na mão dela. "Você estava comendo lixo? Você estava... Não conseguiu continuar. A voz quebrou completamente. Ele puxou a mãe nos braços com cuidado, porque ela parecia tão frágil, tão leve, como se fosse desmanchar. Ela pesava nada, literalmente nada, como se não fosse feita de carne e osso, mas de ar e dor. "Cabo, essa é sua mãe?" A voz do tenente Costa soou distante, ecoada, como se viesse de outro mundo. Marcelo não conseguiu responder, só conseguia olhar para ela, para a magreza absurda, para as roupas imundas, para os pés sangrando. "O que fizeram com você?" O grito saiu rasgado, violento, raivoso. Dona Conceição levantou a mão, devagar, trêmula, tocou o rosto do filho. Você voltou para mim." A voz dela era só vento, só eco. "Claro que eu voltei." "Mas mãe, por que você está aqui? Você tinha que estar na clínica. A Patrícia disse que você estava bem cuidada, que tinha enfermeiras, médicos, que você..." Ele parou. Dona Conceição balançou a cabeça. Devagar. "Não teve clínica, filho. Eu fiquei aqui, sozinha." O mundo virou de cabeça para baixo. "Como assim não teve clínica? Eu pago R$3.500 todo mês." "Eu mandei dinheiro," a Patrícia disse. Ele parou de novo, porque agora tudo fazia sentido. Sentido horrível, devastador, mas sentido. "Patrícia. Renan, pega a água. Douglas, pega uma manta. Liga pro SAMU agora." O tenente Costa estava dando ordens, a voz alta, urgente. Marcelo não ouviu.
Só ficou ali, segurando a mãe, olhando para ela, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Como ele não percebeu, como ele deixou. Mãe, quanto tempo você está aqui? Quanto tempo você está sozinha? Desde aquele dia que ela ligou. Quem ligou? A Patrícia? Dona Conceição assentiu, fraco. Ela disse, mas ninguém que eu ia para a veio. clínica e o telefone parou de tocar e você não... A voz dela falhou. Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto sujo. Você não veio mais. Marcelo fechou os olhos. As lágrimas caíram, quentes, queimando. Mãe, eu mandei dinheiro todo mês. $3.500. Eu achei que você estava bem cuidada. Eu achei que... Que dinheiro, filho? Eu não recebi nada. Tudo encaixou. Cada peça, cada mentira, cada manipulação. Patrícia dizendo que a mãe estava melhor na clínica. Patrícia dizendo que ele trabalhava demais para visitar. Patrícia controlando tudo. Patrícia recebendo $3.500 todo mês. Não para a clínica, para ela. Marcelo sentiu a raiva subir. Pura, violenta, assassina. Mas antes da raiva veio a culpa. Porque ele tinha acreditado, tinha confiado, tinha deixado. Cabo, ela tá desidratada, desnutrida severa. Pressão tá baixíssima. Ela precisa de atendimento imediato. O tenente Costa estava ao lado, a voz tensa. Marcelo pegou a mãe no colo. Ela pesava menos que a mochila que ele carregava todo dia. Vamos pro hospital, agora. Ele carregou ela até o caminhão. Com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Porque ela era. Ela estava quebrada em tantos pedaços que ele não sabia se era possível juntar de novo. Colocou ela sentada no banco de trás. Renan trouxe água. Ela bebeu devagar, com dificuldade, engasgando. Mãe, calma, devagar. A gente vai para o hospital. Você vai ficar bem, eu prometo. Dona Conceição segurou a mão dele, com força surpreendente para alguém tão frágil. Não me deixa... De novo. Marcelo quebrou, ali, na frente dos colegas, na frente de todo mundo. Chorou, de culpa, de raiva, de vergonha, de amor. Eu não vou deixar, nunca mais. Eu juro para você, eu juro. O SAMU chegou em 8 minutos. Paramédicos desceram rápido, equipamentos na mão. Avaliaram Dona Conceição rapidamente. Pressão 80/50. Frequência cardíaca irregular. Desidratação grau 3. Desnutrição severa. Hematomas múltiplos. Suspeita de pneumonia. A gente precisa levá-la agora. Estado é crítico. Colocaram ela na maca. Marcelo entrou na ambulância com ela, segurando a mão dela o caminho inteiro. Ela olhava para ele com os olhos arregalados, como se tivesse medo que ele sumisse de novo, como se aquilo fosse um sonho e ela fosse acordar sozinha no lixo de novo. Eu tô aqui, mãe, eu tô aqui. Chegaram no hospital. Pronto-socorro. Emergência. Dona Conceição foi levada direto para a sala de atendimento. Marcelo ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, as mãos tremendo, a respiração falhando, a mente girando. O tenente Costa apareceu meia hora depois. Marcelo, a assistente social já foi acionada, a polícia também. Isso é abandono de incapaz. É crime. Eu sei. Você sabia que sua mãe estava nessa situação? Não, eu achei que ela estava numa clínica. Quem te disse isso? Minha esposa. Costa ficou em silêncio por um momento. Só olhou para Marcelo, e Marcelo viu nos olhos dele o que ele não queria ver. Pena. Marcelo, você vai precisar prestar queixa. Eu sei, mas antes de prestar queixa, ele precisava de respostas. Precisava olhar nos olhos dela e perguntar por quê. Por que deixou uma mulher de 82 anos morrer de fome? Por que mentiu? Por que roubou? Por que destruiu? Pegou o celular, mãos tremendo. Ligou para Patrícia, tocou. 1 vez, 2, 3.
Ela atendeu. A voz calma, normal, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. O amor queimou como ácido. Onde você tá? Em casa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Fica aí. Eu já tô indo. Amor, você tá me assustando. O que foi? Você vai descobrir. Desligou antes que ela respondesse. O médico saiu da sala de atendimento. Cabelo grisalho, olhos cansados, jaleco manchado. Familiar da dona Conceição? Sou o filho. Ela está estabilizada, mas o quadro é gravíssimo. Desnutrição avançada, desidratação severa, pneumonia no estágio inicial, anemia profunda, a pressão dela está muito instável. Ela vai precisar ficar internada por pelo menos uma semana, talvez 2. Ela vai ficar bem? O médico olhou para ele e hesitou. Só 1 segundo, mas foi o suficiente. Se vocês tivessem demorado mais alguns dias, talvez ela não estivesse aqui. Marcelo sentiu o chão sumir. Posso ver ela? Pode, mas ela está sedada, precisa descansar. Entrou no quarto. Dona Conceição estava na cama, conectada a soros, a monitores, a aparelhos que bipavam devagar. O rosto dela tinha sido limpo. As enfermeiras tinham lavado, tinham arrumado o cabelo, mas ela ainda parecia tão pequena, tão frágil. Como se estivesse sumindo, como se a qualquer momento pudesse virar fumaça e desaparecer. Marcelo sentou na cadeira ao lado da cama, pegou a mão dela, fria, magra, cheia de hematomas. Mãe, eu sinto muito, eu sinto tanto, eu falhei com você. Do pior jeito possível. Eu acreditei em quem não devia, eu te esqueci. Ela não respondeu, só respirava, fraca, mas viva, ainda viva. Mas eu prometo, isso nunca mais vai acontecer. Nunca. Eu vou consertar isso. Eu vou fazer a pessoa que fez isso com você pagar. E você nunca mais vai ficar sozinha. Nunca mais. Ficou ali por 2 horas, só segurando a mão dela, só olhando para ela respirar, só existindo. Depois levantou, beijou a testa dela, suave, com cuidado, e saiu. Tinha uma conversa. E não ia ser bonita, não ia ser civilizada, não ia ser controlada, ia ser a verdade, crua, dura, definitiva. E quem mentiu ia pagar. Marcelo dirigiu em silêncio, as mãos apertadas no volante, a mandíbula travada, os olhos fixos na estrada, mas a mente em outro lugar. Na mãe caída no chão, nos pés feridos, no pão mofado, na frase que não saía da cabeça: você não veio mais. Eram 19h45 quando ele parou na frente de casa, a casa dele e da Patrícia. Uma casa de classe média, 3 quartos, garagem coberta, que eles tinham comprado fazia 3 anos. Ele olhou para a fachada. Pintura nova. Tinha sido repintada fazia 6 meses. Um bege claro com detalhes em branco. Ele lembrava do orçamento. 4.800. É um investimento, amor, Patrícia tinha dito. A casa valoriza. Ele concordou. Pagou. Olhou para o portão. Portão de alumínio novo com controle remoto. 3.200. O outro estava todo enferrujado. E esse aqui dá mais segurança. Ele concordou. Olhou para a garagem. A SUV prata estava ali. 0 quilômetros. Tinha comprado fazia 8 meses. 185 mil reais, financiado em 60 vezes. A gente merece, amor. Você trabalha tanto. Ele concordou. Pagou. Agora, olhando para tudo aquilo, ele fez as contas. Pintura, 4.800. Portão, 3.200. Carro, entrada de 45 mil. Total, 53 mil. E mais 3.500 reais por mês durante... Quanto tempo a Patrícia tinha mentido? Ele tentou lembrar. A conversa sobre a clínica tinha sido quando? 4 meses atrás? 5? 3? 505 meses. Sim, 17.500. 53 mil plays. 17.500 e 70.500. 70.500 reais. Era isso que tinha custado a quase morte da mãe dele. Marcelo desligou o carro, respirou fundo, contou até 10. Não adiantou. A raiva continuava ali, fervendo, querendo explodir.
Desceu, trancou o carro, foi até a porta da frente. Antes que ele tocasse a campainha, a porta abriu. Patrícia estava ali, vestido leve, cabelo solto, maquiagem leve. Bonita, sempre bonita. Amor, você me assustou com aquela ligação. O que aconteceu? Ela tentou abraçá-lo. Ele se afastou. Onde ela tá? Patrícia piscou, confusa. Onde quem tá? Minha mãe. Na clínica, você sabe disso. Que clínica? A Santa Clara. A gente já conversou sobre isso. Me dá o endereço. Por que você quer o endereço agora? Amor, o que está acontecendo? Me dá o endereço, Patrícia. O grito ecoou. Patrícia deu um passo para trás, os olhos arregalados. Marcelo, você está me assustando. Calma, por favor. Vamos conversar. Eu não quero conversar. Eu quero o endereço da clínica onde minha mãe tá. Patrícia passou a mão no cabelo, nervosa agora. Andou até a sala, sentou no sofá, cruzou as pernas, tentou parecer calma. Não conseguiu. Tá bom, eu vou te contar a verdade, mas senta, por favor. Marcelo não sentou. Ficou parado, de pé, olhando para ela de cima. Fala. Ela suspirou. Olhou para as próprias mãos. Depois olhou para ele. Sua mãe não foi para a clínica. Silêncio. Pesado. Encarregado. Elétrico. Repete. Ela não foi para a clínica. Ela ficou na casa dela. Sempre ficou. Marcelo sentiu algo quebrar dentro dele. Não quebrar. Explodir. Você mentiu. Eu tentei fazer o melhor para todo mundo. O melhor? A voz dele saiu rouca, rasgada. Minha mãe está no hospital, desnutrida, desidratada. Comendo lixo, Patrícia, lixo. Como isso é o melhor para alguém? Patrícia levantou. As mãos tremiam. Eu não sabia que estava nesse ponto. Você não sabia? Marcelo avançou. Parou a 1 metro dela. Você não sabia porque você nunca foi lá ver. Você disse que ia cuidar dela. Você disse que ia contratar alguém. Marcelo, deixa eu explicar. Explica então. Explica por que você mentiu. Explica por que 3.500 reais saem da minha conta todo mês e minha mãe quase morreu de fome. Patrícia fechou os olhos. Respirou fundo. Abriu os olhos de novo. O dinheiro eu usei. Usou para quê? Pra gente, pra nossa vida, pra casa, pro carro, pra ter uma vida melhor. Marcelo não acreditou no que ouviu. Não conseguiu processar. Era tão absurdo que parecia piada. Você roubou o dinheiro dela. Eu não roubei, eu só redirecionei. A gente precisava, e sua mãe não precisava de clínica. Ela estava bem na casa dela. Ela não estava bem. Ela estava sozinha, abandonada, sem comida, sem água quente, sem nada. Ela tinha aposentadoria, 1.400 reais por mês. Tinha como se virar. Marcelo ficou mudo, olhando para ela, tentando entender se aquilo era real. Se a mulher que ele tinha casado, que ele tinha amado, era capaz de dizer aquilo. Como se virar? Ela tem 82 anos. E tem gente dessa idade que vive sozinha. Ela que era dependente demais, sempre foi, sempre te sugou, sempre te prendeu. Não fala da minha mãe. Alguém precisa falar. Você nunca enxergou, Marcelo. Sua mãe sempre foi manipuladora, sempre te controlou, sempre fez você se sentir culpado. E eu cansei. Cansei de vir em segundo lugar. Cansei de dividir você com ela. Marcelo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Você tá com ciúme da minha mãe? Não é ciúme. É cansaço, cansaço de sempre, sempre, ela ser a prioridade. Até quando a gente se casou, você saiu da festa para levar ela em casa porque ela estava cansada. No nosso aniversário de 1 ano, você cancelou o jantar porque ela não estava se sentindo bem. Sempre ela, nunca eu. Ela é minha mãe. E eu sou sua esposa. Eu também mereço atenção. Eu também mereço ser prioridade. Então você decidiu deixar ela morrer? Patrícia abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. A máscara caiu. No lugar da esposa dedicada, apareceu outra pessoa. Alguém frio, calculista. Eu não decidi isso, eu só...
Eu só deixei a situação se resolver sozinha. Marcelo sentiu náusea, literal. Correu até o banheiro, vomitou tudo que tinha comido, e depois só bile, e depois nada, só ânsia. Ficou ali, ajoelhado no chão do banheiro, segurando a privada, tremendo. Patrícia apareceu na porta. Amor, sai! Marcelo, me escuta! Sai daqui! Ela saiu. Marcelo ficou, respirando fundo, tentando não vomitar de novo. Depois de uns 5 minutos, ele levantou. Lavou o rosto, olhou para o espelho. Não reconheceu o homem que olhava de volta. Aquele homem tinha falhado. Tinha acreditado na pessoa errada. Tinha abandonado quem mais amava. Voltou para a sala. Patrícia estava sentada no sofá. Chorando agora. Lágrimas que ele conhecia bem. Lágrimas que ela usava quando queria alguma coisa. Lágrimas falsas. Você bloqueou o número dela no meu celular? Ela não respondeu. Patrícia, você bloqueou o número da minha mãe no meu celular? Sim. Por quê? Porque ela ligava demais. Te mandava mensagem demais. Você ficava preocupado demais. Ficava dividido. E eu precisava de você inteiro. Marcelo balançou a cabeça. Desacreditado. Você manipulou tudo. Eu protegi nosso casamento. Você quase matou minha mãe. Eu fiz o que precisava fazer. O grito dela saiu violento. Você nunca ia escolher a gente. Nunca ia escolher a nossa vida. Sempre ia ser ela. Sempre. Então você escolheu por mim. Sim. E não me arrependo. Marcelo olhou para ela. Para a mulher que ele achava que conhecia. Para a mulher que ele tinha amado. E viu uma estranha. Eu quero você fora dessa casa. O quê? Pega suas coisas e sai. Marcelo, não, por favor, a gente pode conversar. Não tem conversa. Você mentiu, você roubou, você quase matou minha mãe e você acabou com qualquer chance que a gente tinha. Essa casa é minha também. Não é, tá no meu nome. O financiamento é meu e você vai sair. Hoje. Patrícia começou a chorar, mais forte agora. Mas Marcelo conhecia aquelas lágrimas, conhecia aquele teatro. Por favor, não faz isso. Eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente pode consertar. A gente pode... Não pode. Algumas coisas não têm conserto. E você acabou com tudo. Eu fiz por amor. Amor não destrói. Amor não mata. O que você fez não foi amor. Foi egoísmo. Foi maldade. Foi crueldade. Marcelo foi até o quarto, pegou 2 malas grandes do armário, jogou na frente dela. Arruma suas coisas agora. E se eu não sair, eu chamo a polícia e te garanto, depois do que aconteceu hoje, eles vão te levar algemada. Patrícia olhou para ele. Viu nos olhos dele que não era blefe, que não tinha volta. Pegou as malas, foi para o quarto. Marcelo ouviu gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas. Depois ela voltou, as 2 malas cheias, os olhos vermelhos, mas sem lágrimas agora. Você vai se arrepender. Eu já me arrependo de ter acreditado em você. Eu quero metade de tudo. Você vai ter o que o advogado decidir. E depois da investigação, duvido que seja muita coisa. Que investigação? A polícia vai investigar. Abandono de incapaz, apropriação indébita, tudo. Patrícia ficou branca. Você não vai fazer isso. Já fiz. Prestei queixa no hospital. Marcelo, sai, Patrícia. Ela pegou as malas, foi até a porta, parou, virou. Você vai ver. Quando você cansar de cuidar de velha, quando você perceber que escolheu errado, você vai voltar para mim. Marcelo abriu a porta, olhou para ela. Nunca. Ela saiu. Ele fechou a porta, trancou e desabou. Ali mesmo, no chão, encostado na porta, e chorou. Chorou de raiva, de culpa, de vergonha, de tristeza. Como ele tinha sido tão cego, como tinha deixado isso acontecer, como não percebeu. A mãe dele quase morreu, e ele não viu, não desconfiou, não protegeu. Ficou ali por 2 horas, chorando, depois sem lágrimas, só vazio. Quando levantou,
Já passava da meia-noite. Ele foi pro quarto que era dele e da Patrícia. Olhou ao redor. Parecia outro lugar agora. Estranho, falso. Abriu o armário. Viu que ela tinha levado todas as roupas dela. Perfumes, sapatos, tudo. Mas tinha deixado algumas coisas pequenas. Um anel que ele tinha dado no primeiro aniversário de namoro. Uma pulseira, um colar. Ele pegou, foi até a lixeira, jogou tudo fora. Depois foi até a gaveta da cômoda. Tinha uns papéis ali, contas, recibos. Ele começou a revisar e achou uma caixa de sapato velha. Ele abriu. Dentro, cadernos. Vários cadernos pequenos com capas desgastadas. Ele reconheceu a letra. Era da mãe. Abriu o primeiro caderno. A primeira página, querido Marcelo, eu sei que você é ocupado. Eu sei que tem sua vida, seu trabalho. Eu não quero ser peso, mas às vezes eu fico pensando. Ele virou a página. Filho, eu só queria que você soubesse que eu te amo e que tá tudo bem. Eu tô bem, a casa tá em ordem. Outra página. Marcelo, eu não quero te preocupar, mas a torneira quebrou e tá fazendo muito frio sem água quente. Outra. Filho, a geladeira parou de funcionar, a comida tá estragando. Outra. Marcelo, eu tentei te ligar, não consegui. Será que você mudou de número? Outra. Filho, eu tô com medo, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Página após página, carta após carta, pedidos não feitos, palavras não ditas, amor não recebido. Marcelo leu todas, uma por uma. E em cada linha ele via a dor que a mãe carregava em silêncio, a solidão que ela escondia, o amor que ela continuava dando, mesmo sem receber nada de volta. Na última página do último caderno, escrito com letra ainda mais trêmula, filho, se um dia você ler isso, saiba que eu nunca te culpei. Você sempre foi meu orgulho. Você sempre foi meu herói. E se eu morrer sozinha, eu quero que você saiba. Eu te amei até o último segundo. Não se culpe. Você fez o melhor que pode. Às vezes, a vida separa as pessoas. Mas o amor não morre. Nunca morre. Te amo, filho. Sempre e para sempre. Sua mãe que nunca vai te esquecer, Conceição. Marcelo fechou o caderno. E pela primeira vez em muito tempo, ele soube exatamente o que tinha que fazer. No dia seguinte, ele voltou ao hospital antes do sol nascer. Entrou no quarto. A mãe estava acordada, olhos inchados, mas vivos. Oi, filho. Oi, mãe. Ele sentou ao lado da cama. Pegou a mão dela. Mãe, eu preciso te pedir perdão. Não precisa. Preciso. Eu falhei com você. Do pior jeito possível. Eu te abandonei. Eu acreditei em quem não devia. Eu te esqueci. E você quase morreu por causa disso. Dona Conceição apertou a mão dele. Filho, você não me abandonou. Você só viveu sua vida. Mas eu não devia ter vivido sem você. Eu não devia ter acreditado nas mentiras. Eu devia ter vindo. Devia ter visto. Filho, deixa eu terminar, mãe, por favor. Ele respirou fundo. Eu li seus cadernos, li todas as cartas. E eu vi o quanto você sofreu. O quanto você segurou sozinha. E eu não estava lá. As lágrimas começaram a cair. Mas eu prometo, isso nunca mais vai acontecer. Patrícia saiu de casa, vai responder por tudo que fez, e você vai morar comigo. Dona Conceição arregalou os olhos. Filho, não, eu não quero que você se separe por minha causa. Não é por sua causa, é pela verdade. E a verdade é que ela mentiu. Roubou, te abandonou. Isso não é casamento, isso é crime. Mas você amava ela. Eu achava que amava. Mas amor de verdade, eu só recebi de uma pessoa na vida. Você. Dona Conceição começou a chorar. Filho, eu não quero atrapalhar sua vida. Mãe, ele segurou o rosto dela com cuidado. Você não atrapalha. Você é minha vida. E eu vou provar isso. Você vai morar comigo, no seu quarto, com sua dignidade, com seu amor, com tudo que você merece.
Filho, não discute. Já está decidido. Quando você receber alta, você vai para casa. Para nossa casa. Dona Conceição não conseguiu falar. Só chorou. E abraçou o filho. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que ia ficar tudo bem. Porque o filho dela tinha voltado. De verdade. E dessa vez ia ficar. Dona Conceição ficou 9 dias internada. 9 dias de soro, de remédio, de sangue voltando a circular direito, de comida voltando para o estômago sem rejeitar, de corpo voltando a lembrar o que era viver. E 9 dias de Marcelo ali, todo dia, manhã, tarde, noite. Ele reorganizou os plantões, trocou escalas com colegas. Quando precisava trabalhar, ia direto do quartel para o hospital. Chegava de uniforme, com cheiro de fumaça às vezes, de resgate outras, mas sempre chegava. Trazia café, trazia pães, trazia frutas que ela adorava, mas tinha esquecido que adorava. Trazia jornais, revistas, flores, principalmente trazia presença. E Dona Conceição aos poucos voltava, não só fisicamente. A cor voltou para o rosto, o brilho voltou para os olhos. A voz voltou a ter força, mas principalmente a esperança voltou. No 7º dia, ela conseguiu caminhar sozinha até o banheiro. Foi a primeira vez que ela não precisou da cadeira de rodas. Marcelo esperou na porta ansioso. Quando ela saiu, ele viu lágrimas nos olhos dela. Mãe, o que foi? Tá doendo alguma coisa? Não, filho. Ela sorriu. É que eu achei que nunca mais ia conseguir andar sozinha. Marcelo abraçou ela, ali mesmo, no corredor do hospital, e agradeceu a Deus por ter chegado a tempo. No 9º dia, o doutor Henrique, o cardiologista que tinha acompanhado ela, veio dar a notícia. Dona Conceição está pronta para ter alta. Marcelo sentiu o peito aliviar. Ela está bem? Considerando o estado em que chegou, ela está ótima. Mas vai precisar de acompanhamento. Retorno quinzenal no 1º mês, fisioterapia, alimentação balanceada e, principalmente, o médico olhou direto para o Marcelo. Companhia, essa senhora não pode ficar sozinha. Ela não vai ficar, eu prometo. O médico acenou, mas antes de sair, ele voltou. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como sua mãe chegou àquele ponto? Vocês não tinham contato? Marcelo sentiu a vergonha subir. Eu achei que tinha, mas eu fui enganado por alguém em quem eu confiava. O médico assentiu, sério. Olha, eu vejo muitos casos assim, mais do que você imagina. Idosos sendo isolados, sendo esquecidos, sendo abusados. E geralmente é por alguém próximo, alguém da família. Não foi da família. Foi minha ex-esposa. Ex? Ela já saiu de casa. E vai responder na justiça. O médico deu um meio sorriso. Triste. Espero que sim, mas te aviso uma coisa. O sistema é lento, e mesmo quando condena, nem sempre a punição é justa. Eu sei, mas pelo menos eu vou fazer minha parte. Vou cuidar da minha mãe, do jeito que sempre deveria ter cuidado. O médico apertou o ombro dele. Você chegou a tempo. Muitos filhos não chegam. Fica com isso. Marcelo tinha preparado tudo em casa. Nos 3 dias antes da alta, ele transformou o quarto de hóspedes. Pintou as paredes de um azul claro, porque a mãe sempre gostou de azul. Comprou cama nova, colchão ortopédico, recomendado pela fisioterapeuta, criado mudo com gavetas grandes. Luminária de leitura ajustável, cortinas de voile, porque ela sempre gostou de luz natural. Colocou tapete macio perto da cama, para não ficar frio de manhã. Instalou uma barra de apoio no banheiro. Comprou um banquinho antiderrapante para o chuveiro. E, na parede, pendurou fotos. Dela jovem, dela com o marido. Dela com Marcelo criança. Dela sorrindo numa festa de aniversário. Dela na formatura dele, fotos de vida, de amor, de memória. Quando ela chegou em casa, Marcelo pegou ela no colo no estacionamento. Ela protestou. Filho,
Eu consigo andar. Eu sei, mas deixa eu fazer isso. Ele carregou ela até o quarto, abriu a porta. Dona Conceição parou, olhou. Ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Depois, com a voz trêmula: "Isso é para mim?" "É seu, mãe." Ela entrou devagar, tocou na colcha nova, sentou na cama, testou a maciez, levantou, foi até a janela, abriu a cortina, a luz entrou suave, foi até as fotos na parede, tocou cada uma, devagar, como se estivesse tocando o passado, virou para o filho, os olhos cheios de lágrimas. "Filho, eu não mereço isso." "Mãe, você merece isso e muito mais. Mas eu não quero te dar trabalho. Não quero atrapalhar sua vida." Marcelo segurou os ombros dela. Olhou fundo nos olhos. "Mãe, escuta bem o que eu vou dizer. Você não dá trabalho. Você não atrapalha. Você me completa e eu vou provar isso para a senhora todo dia, todo dia." Dona Conceição não conseguiu falar. Abraçou o filho e chorou. Mas dessa vez não era choro de dor. Era de alívio, de gratidão, de amor. Os primeiros dias foram de adaptação. Dona Conceição acordava cedo, fazia a própria cama, tentava limpar o quarto. Marcelo tinha que sentar com ela. "Mãe, a senhora não precisa fazer isso. Mas eu preciso ajudar. A senhora já ajuda. Só de estar aqui. Só de estar bem. Mas eu me sinto inútil." "Inútil? Mãe, a senhora criou um filho sozinha depois que o pai morreu. A senhora trabalhou anos numa fábrica para pagar as contas. A senhora me ensinou tudo o que eu sei sobre honestidade, sobre trabalho, sobre amor. Como isso é inútil?" Ela ficou quieta, pensando. "Mas agora eu não faço nada disso. Agora a senhora descansa, aproveita, vive." Aos poucos, ela foi soltando. Começou a assistir TV sem culpa. Começou a ler sem achar que estava perdendo tempo. Começou a aceitar que estava em casa, de verdade. E começou a cozinhar de novo, não porque precisava, mas porque gostava, porque era dela. Fazia o café da manhã do Marcelo, deixava a marmita pronta para os dias de plantão. E a casa, que era só paredes e móveis, voltou a ter vida, som de panela mexendo, cheiro de café fresco, risada na sala assistindo novela. Vida, finalmente vida. Mas não era só dentro de casa que as coisas estavam mudando. 2 semanas depois da alta, Marcelo recebeu uma ligação. Era do delegado responsável pelo caso. "Seu Marcelo, é sobre a investigação da sua ex-esposa." O coração acelerou. "Conseguiram as provas?" "Sim, e são sólidas. Transferências bancárias que não batem com a história dela. Testemunho dos vizinhos que confirmam que sua mãe estava sozinha. Laudos médicos que comprovam desnutrição e abandono. Temos tudo." "E agora?" "Agora ela vai ser indiciada. Apropriação indébita, abandono de incapaz, fraude. Se condenada, pode pegar de 2 a 5 anos." Marcelo respirou fundo. "E o dinheiro?" "Ela vai ter que devolver tudo, com correção, e mais danos morais que vocês podem pedir na ação civil." "Obrigado." "Não. Obrigado a você por não deixar passar. Tem muita gente que deixa, tem vergonha, tem medo. Mas casos assim precisam ser punidos para o bem de todos os idosos." Quando desligou, Marcelo contou para a mãe. Ela estava na cozinha preparando sopa. "Mãe, era da delegacia." Ela parou de mexer. "E? Eles vão indiciar a Patrícia. Tem provas de tudo." Dona Conceição ficou quieta. Voltou a mexer a sopa. "Mãe, a senhora não está feliz?" "Não é isso, filho." "Então o que é?" Ela desligou o fogo. Sentou na cadeira da mesa, olhou para as próprias mãos. "Filho, eu não quero que você carregue raiva." "Mãe, ela quase te matou." "Eu sei, mas raiva não vai trazer de volta o tempo perdido. Não vai consertar o que foi quebrado. Só vai te destruir por dentro." Marcelo sentou do lado dela. "Como a senhora consegue ser tão tranquila com isso?" "Porque eu já carreguei raiva na vida. E ela só me fez mal.
Quando seu pai morreu, eu fiquei com raiva de Deus, com raiva do mundo, com raiva de mim mesma por não ter impedido, e aquela raiva me consumiu por meses. Mas a senhora tinha razão de estar com raiva. Talvez, mas raiva não trouxe seu pai de volta. Só me afastou de você. Porque eu estava tão consumida pela dor que esqueci que você também estava sofrendo. E eu quase perdi você também. Marcelo segurou a mão dela. Então, o que eu faço com tudo que eu estou sentindo? Você transforma. Transforma a raiva em ação, em justiça, em mudança. Mas não deixa ela te consumir. Não deixa ela te transformar em algo que você não é. Mas eu queria que ela sofresse. E ela vai. A justiça vai cuidar disso. Mas o seu papel não é ser o carrasco dela. É ser meu filho. É reconstruir o que foi quebrado. É viver. Marcelo abraçou a mãe. E naquele abraço ele sentiu a raiva diminuir. Não sumir, mas diminuir. Um mês depois, Marcelo estava no quartel quando teve uma ideia. Ele tinha atendido uma ocorrência pela manhã. Idoso de 78 anos, caído em casa, sozinho há 3 dias. O vizinho só percebeu porque o cheiro ficou forte. O idoso sobreviveu, mas por pouco. E Marcelo pensou, quantos casos assim existem? Quantos idosos estão sozinhos, abandonados, esperando que alguém perceba? Conversou com o comandante do quartel. Comandante, eu queria propor um projeto. Fala. Busca ativa de idosos em situação de risco. A gente já responde ocorrências. Mas, e se pudéssemos agir antes? Visitar, checar, prevenir. O comandante ficou pensativo. A ideia é boa, mas a gente não tem estrutura, nem pessoal. E se eu montar? Com voluntários. Posso trazer assistentes sociais, enfermeiras, psicólogos. Você faria isso? Já comecei. E tinha mesmo. Marcelo tinha conversado com a assistente social que atendeu a mãe. Tinha falado com colegas, com a fisioterapeuta da mãe, com vizinhos da antiga rua. Todos queriam ajudar. Um mês depois, o projeto Resgate Invisível começou oficialmente. A ideia era simples. Equipes de voluntários visitavam casas de idosos cadastrados, checavam as condições, ofereciam ajuda. Não era resgate com sirene e mangueira. Era resgate silencioso, de dignidade, de humanidade. Dona Conceição foi a primeira a se voluntariar. Mãe, a senhora não precisa fazer isso. A senhora já passou por muita coisa. Por isso mesmo, filho. Eu sei o que é estar sozinha. Eu sei o que é achar que ninguém se importa. E se eu posso ajudar alguém a não passar por isso, eu quero. E ela ajudou. Ia nas visitas com as equipes. Conversava com os idosos. Ouvia histórias. Segurava mãos. Chorava junto. Ria junto. Às vezes, ouvir é o resgate mais importante. 6 meses depois do início do projeto, eles tinham visitado 147 casas, ajudado 89 idosos. Alguns foram morar com filhos, outros em lares especializados de verdade. Alguns só precisavam de companhia, de alguém para conversar. E todos, absolutamente todos, precisavam de dignidade. A história do projeto chegou à imprensa. Primeiro, o Jornal do Bairro. Depois, uma TV local. Depois, uma emissora nacional. O bombeiro que resgatou a própria mãe e agora resgata outros idosos. A reportagem rodou no Jornal Nacional. Dona Conceição não queria aparecer, mas Marcelo convenceu. Mãe, sua história pode salvar outras pessoas. Ela aceitou. E quando a repórter perguntou, Dona Conceição, a senhora perdoou a pessoa que fez isso com a senhora? Ela respirou fundo, olhou para a câmera. Eu não sei se perdoei completamente, mas eu escolhi não deixar a maldade dela me destruir. Eu escolhi viver. Escolhi ajudar. Escolhi ser melhor que a dor. E isso me deu mais paz do que qualquer vingança daria. A entrevista viralizou. Mais de 2 milhões de visualizações, centenas de comentários.
E o mais importante, dezenas de famílias procurando o projeto para ajudar seus idosos. O movimento cresceu. 8 meses após a alta de Dona Conceição, chegou o dia da audiência. Divórcio e processo criminal de Patrícia. Marcelo não queria que a mãe fosse, mas ela fez questão. Filho, eu preciso fechar esse ciclo. Eles entraram no fórum juntos. Patrícia estava lá, sentada com o advogado. Ela tinha emagrecido, cabelo mais curto, olhos fundos. Quando viu Marcelo e Dona Conceição entrarem, ela baixou a cabeça. A audiência durou 3 horas. Depoimentos, provas, documentos, perícias. A juíza, uma mulher de uns 55 anos, cabelos presos, óculos de grau, ouviu tudo com atenção. No final, ela falou: considerando as provas apresentadas, os depoimentos colhidos e a gravidade dos fatos, declaro dissolvido o casamento entre Marcelo Santos e Patrícia Almeida, sem partilha de bens, visto que houve apropriação indébita comprovada. Patrícia fechou os olhos. Quanto à acusação criminal, a ré Patrícia Almeida é condenada a 3 anos de reclusão em regime semiaberto, passível de substituição por penas alternativas, mediante prestação de serviços comunitários em instituições de apoio a idosos, pelo período de 1.800 horas. Patrícia olhou para cima, surpresa. A juíza continuou: a ré também deverá restituir o valor integral de 52.500 à vítima, Conceição Maria Santos, com correção monetária e juros, e pagar indenização por danos morais no valor de 50.000 reais. Marcelo sentiu a mão da mãe apertar a dele. E que fique registrado. A juíza tirou os óculos, olhou diretamente para Patrícia, que o crime de abandono de incapaz é um dos mais cruéis que existem, porque ataca quem não pode se defender. Quem precisa de ajuda, quem precisa de amor. E quando essa crueldade vem de dentro da própria família, se torna ainda mais grave. Patrícia baixou a cabeça. A juíza bateu o martelo. Está encerrada a sessão. Marcelo e Dona Conceição saíram. Do lado de fora do fórum, eles pararam. O sol estava forte, o céu azul. Acabou, mãe. Acabou, filho. Eles ficaram ali, só respirando, sentindo o peso sair. 3 anos se passaram. O projeto Resgate Invisível tinha se expandido para 8 cidades da Grande São Paulo. Mais de 500 idosos resgatados, famílias reunidas, vidas reconstruídas. Dona Conceição, aos 85 anos, continuava ativa, não tanto quanto antes, mas presente. Participava das reuniões, dava palestras, contava sua história. Um dia, ela estava na varanda quando Marcelo chegou do trabalho. Oi, mãe. Como foi o dia? Bom, filho. A gente visitou um senhor hoje, seu João, 83 anos, viúvo. Mora sozinho faz 4 anos. E como ele tá? Triste, mas com esperança agora. A gente vai colocar ele no grupo de convivência. E a filha dele ligou. Disse que não sabia que ele estava tão mal. Vai visitá-lo no fim de semana. Marcelo sentou ao lado da mãe. A senhora salvou ele. Não, filho, eu só lembrei ele de que ele ainda importa, de que ainda tem gente que se importa. Eles ficaram ali, vendo o pôr do sol, em silêncio, mas um silêncio bom, silêncio de paz. Filho? Sim, mãe. Você é feliz? Marcelo olhou para ela, para o cabelo completamente branco agora, para as rugas fundas, para as mãos manchadas de idade, mas para os olhos ainda vivos, ainda brilhando. Sou, mãe, muito. Mesmo sem ter casado de novo, sem ter filhos? Mãe, eu tenho você, tenho meu trabalho, tenho o projeto, tenho propósito. O que mais eu preciso? Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo. Nada, filho, absolutamente nada. Dona Conceição viveu mais 5 anos, faleceu aos 90, dormindo sem dor, na cama dela, na casa do filho. Marcelo achou ela de manhã. Ela parecia em paz, um meio sorriso no rosto, como se tivesse partido sonhando com algo bom. O velório lotou. Mais de 600 idosos que ela tinha ajudado,
famílias que ela tinha reunido, bombeiros, voluntários, pessoas que ela nunca soube que tinha tocado. No caixão, ela usava o vestido azul que Marcelo tinha comprado para ela no último aniversário. As mãos estavam cruzadas sobre o peito, segurando uma foto. Uma foto dela com o filho. Marcelo não chorou no velório, ficou forte. Recebeu todo mundo, agradeceu, abraçou, mas em casa, sozinho, ele chorou. Chorou tudo que não chorou antes, mas não eram lágrimas só de dor. Eram de gratidão, porque ele teve a chance de consertar, a chance de honrar, a chance de amar de verdade, e ele não desperdiçou. Hoje, 12 anos após aquele dia em que Marcelo encontrou a mãe no quintal, o projeto Resgate Invisível é referência nacional em proteção ao idoso. Já ajudou mais de 8.000 pessoas, inspirou projetos em 15 estados, e na entrada da sede tem uma placa de bronze, em memória de Conceição Maria dos Santos, 1934-2024, que nos ensinou que dignidade não se perde, se reconstrói. E que o amor sempre vence. Embaixo, uma foto. Dona Conceição sorrindo, rodeada de gente, de vida, de propósito. A mesma mulher que um dia foi encontrada no chão, sozinha, comendo pão mofado, mas que se recusou a deixar aquilo defini-la, porque ela era mais forte que a dor. E o amor sempre vence, sempre. Se essa história te tocou, é porque você entende o valor de uma mãe. Quantas Patrícias existem por aí, isolando idosos, desviando recursos, destruindo famílias enquanto fingem cuidar. Mas para cada pessoa má existe um Marcelo, alguém disposto a reconstruir, alguém disposto a honrar. Olha, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada família tem sua história, cada dor tem seu contexto. Mas se você tem sua mãe por perto, para esse vídeo, agora, vai lá, dá um abraço nela, fala que ama, fala que ela é importante, porque tempo a gente não volta a ter. E quando ela não estiver mais aqui, não vai ser o dinheiro que vai matar a saudade. Vai ser o abraço que você não deu, a visita que você não fez, o eu te amo que você não disse. Dona Conceição perdoou, mas perdoar não é esquecer, não é passar pano. Perdoar é se libertar, é escolher não deixar a maldade dos outros te transformar em algo ruim. Ela podia ter ficado amarga, podia ter morrido de ódio, mas escolheu viver, escolheu ajudar, escolheu ser amor, e olha o legado que ela deixou. Um projeto que salvou milhares de vidas, famílias reunidas, dignidade restaurada. Isso é justiça de verdade. Não é só colocar alguém na cadeia, é provar que a bondade sempre vence, sempre. Então, eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que precisam ser contadas, histórias de gente real, de dor real, mas também de superação real. Deixa nos comentários qual foi o momento dessa história que mais te emocionou. Foi quando Marcelo encontrou a mãe? Foi quando ela perdoou? Foi quando ela começou a ajudar outras pessoas? Eu quero saber. A gente constrói esse canal juntos. Compartilha esse vídeo. Não pela revolta, mas pela esperança. Porque alguém que você conhece pode estar precisando ouvir isso hoje. Pode ter uma Dona Conceição na vida de alguém que precisa ser resgatada. E lembra, família de verdade se prova nos piores momentos, não quando está tudo fácil, mas quando está difícil, quando o mundo desaba, quando você precisa escolher entre o certo e o confortável. Marcelo escolheu o certo. E você? O que você vai escolher? A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, honra tua mãe, sempre.